Falar de transporte agora, porque ontem nós mostramos aqui protestos, de moradores ali no entorno do Distrito Federal que protestavam contra o aumento do transporte coletivo interurbano. Agora o Almir Costa tem informações, parece que esse aumento foi suspenso, Almir? Traga os detalhes, por favor. Felizmente, Lucílio? Foi suspenso sim, viu? Um aumento entre 25% e 26% que começou a valer no último domingo e que foi uma decisão unilateral do governo do Distrito Federal em fazer esse aumento. Vamos entender para o resto do estado que não sabe dessa situação lá no entorno de Brasília. Muita gente que mora em Goiás, nas cidades do entorno, trabalha lá no Distrito Federal e por isso tem que utilizar esses ônibus interurbanos, que saem dessas cidades goianas e vão para Brasília. E o governo lá do Distrito Federal tomou essa decisão unilateral de aumentar o preço das tarifas. E como você mesmo disse, a gente mostrou aqui no Jornal do Meio-Dia, isso gerou muito protesto, muita reclamação e com toda a razão. E aí o governo de Goiás, que está juntamente com as prefeituras e o governo federal implantando um consórcio lá para poder gerir esse transporte interurbano, recorreu ao Supremo Tribunal Federal e ontem o ministro André Mendonça mandou suspender esse aumento até que se resolva essa questão da implantação desse consórcio e que todo mundo, seja ouvido para poder falar sobre preço de tarifa lá no entorno do Distrito Federal. Hoje, inclusive, o secretário-geral de governo aqui de Goiás, o André Rocha Lima, deu uma entrevista falando dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, foi acertada a pedido do governo de Goiás, e também sobre essa decisão unilateral do governo do Distrito Federal de aumentar o valor dessa tarifa. Vamos acompanhar a entrevista dele. Isso nos causou surpresa e indignação, justamente porque nós estamos dialogando com o GDF, com a NTT, com os municípios, para estruturar esse transporte coletivo do entorno. Estamos já com as minutas da criação do consórcio interfederativo já circulando e já analisadas tanto pelo GDF quanto pela NTT. E, de repente, sem nenhuma ligação, sem nenhum contato, o GDF decide unilateralmente fazer um reajuste de 26% nas passagens, sem consultar o grupo que está tratando disso. Então, o Estado de Goiás teve que interromper, através dessa ação do STF, foi acertadamente determinada lá pelo André Mendonça, pelo ministro André Mendonça, de forma a garantir que nós discutamos isso, ver a melhor alternativa para que não impactar a população. Não dá para simplesmente chegar do nada, colocar 26% de aumento, sem nenhuma perspectiva ainda clara de melhora do transporte, sem a população ter condições de pagar um valor como esse. Isso vai gerar um impacto muito grande na região. Importante essa decisão, porque população de baixa renda, Lucílio e Luciana, que não tem dinheiro, arcar com 26% de aumento assim no final do ano não dá, Nessa entrevista, o secretário aqui de governo, o secretário-geral de governo de Goiás disse também que a decisão sobre a implantação do consórcio ela foi suspensa por enquanto em função de um novo governo federal que vai assumir no ano que vem, Vamos lembrar que o presidente Lula vai tomar posse no dia 1º de janeiro e aí essas discussões vão ser retomadas com esse novo governo. O Supremo Tribunal Federal mandou comunicar essa decisão aí de suspensão desse reajuste, tanto a ANTT quanto o próprio governo do Distrito Federal, para que deixe de cobrar, então, esse reajuste de 26%. Pelo menos por enquanto o aumento, então, está suspenso. Eu volto com vocês no estúdio. Reação que foi bem rápida e, consequentemente, a decisão do STF aí suspendendo. Valeu mais uma vez, Almir, obrigada.